Cumprimento o presidente em exercício, o vereador Gordinho, Cleiton Freita, os demais vereadores, a população que se faz presente e também aqueles que nos acompanham pela internet. O motivo de vir à tribuna hoje, um deles, é para a gente falar um pouco a respeito desse projeto de lei de número 38, no qual a gente propõe a instituição da política municipal de proteção e inclusão da pessoa com transtorno do espectro autista. Então, essa política, ela prevê várias questões importantes para o atendimento da pessoa com TEA. Então, vou fazer aqui algumas observações, destacando alguns pontos para que aqueles que nos acompanham, que estão presentes hoje, nos acompanhem pela internet e também aos demais vereadores, para que a gente deixe claro o que está sendo apresentado para a população rondonense. Então, importante é que a gente inclua aqui princípios, quais são os princípios dessa política, Os princípios são a igualdade, acessibilidade, inclusão, entre outros princípios, destaco esse, as diretrizes de intersetorialidade, diagnóstico precoce, promoção de políticas inclusivas, sucesso escolar, formação continuada dos profissionais e servidores públicos, atenção integral à saúde, já considerando o diagnóstico precoce como fundamental, mas também o atendimento multiprofissional, nutrição adequada, entre outras ações na área da saúde. Assim como também firmar convênios com clínicas, associações, universidades, firmar parceria com a OAB para atendimento gratuito das famílias, das pessoas com TEA, orientação jurídica, Com relação à área da educação, possibilitar, ampliar as chances, a garantia de sucesso escolar através do professor de apoio para aqueles que precisam, aqueles que têm solicitação médica para esse professor de apoio. O acesso a materiais adaptados é fundamental para que a criança possa ter esse desenvolvimento educacional. A garantia do PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, e que a família participe da discussão desse PEI, que é um instrumento pedagógico, de ambiente escolar. A substituição de sinais sonoros por alternativas musicais ou visuais na escola, considerando a sensibilidade sensorial que as crianças e adolescentes com TEA têm. Além disso, ações que possam promover a inserção da pessoa com TEA no mercado de trabalho, fundamental para que eles desenvolvam autonomia. Bem, enfim, são inúmeras as ações que a gente propõe através dessa política municipal e eu peço o aprovo dos vereadores, eu peço o voto favorável dos vereadores para que a gente possa, de fato, tornar isso realidade no município. Quero aqui agradecer ao Dr. Fabiano, que se faz presente, que contribuiu bastante na construção dessa minuta. Agradecer também à doutora Daiane Gentilini, que contribuiu também, ao professor Douglas Borella, professor doutor que se faz presente, coordenador também do GTEA, que é o grupo de trabalho voltado às pessoas com TEA. Agradecer à Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Bem-Estar Social e Ecologia, presidida pelo vereador Fernando, tendo como membro também a vereadora Marciane e o vereador Juliano Oliveira como relator. Agradeço vocês pelas contribuições. Agradeço o grupo de pais das pessoas com TEA, que olhou para o projeto, também fez as suas considerações, ou seja, isso um projeto de lei, é uma proposta coletiva, é um desejo da comunidade rondonense. Não é uma visão única, exclusiva do vereador Rafael, mas sim uma discussão ampla para que a gente possa garantir que o atendimento seja o melhor para a pessoa com TEA. Eu sempre falo, e é válido repetir hoje, que uma das principais dificuldades que a pessoa com TEA tem é a dificuldade de socialização, comunicação e autonomia. Esses 3 pontos eu sempre tenho como claro para mim. E eu tenho trabalhado conjuntamente com as demais pessoas para que a gente possa promover isso, melhorar a comunicação, melhorar a socialização e melhorar a autonomia da pessoa. Mas para isso precisa ter a terapia adequada. E aí essa política pública é fundamental para que a gente possa avançar no atendimento terapêutico da pessoa com TEA. Para que muitas vezes a gente discute, a gente conversa com algumas pessoas e as pessoas acham que isso sempre será assim. Não. A pessoa com TEA, se ela não tiver o tratamento terapêutico, ela terá limitações significativas. Agora, se ela tiver o atendimento terapêutico adequado, ela vai dar um salto de desenvolvimento. E é exatamente isso que todos nós precisamos nos unir para garantir que a pessoa com TEA tenha acesso a essas práticas de terapia.
Além disso, eu quero apresentar outras proposições que foram apresentadas no dia de hoje, e uma delas também é de fundamental importância para a garantia da saúde da população rondonense, que é a implantação de uma estratégia intersetorial de enfrentamento à obesidade. A obesidade ela não é um problema único e exclusivo do indivíduo que tem obesidade. Ela é um problema da coletividade, ela é um problema social. Nós convivemos num ambiente obesogênico. Os nossos hábitos alimentares são obesogênicos, ou seja, que vai nos levar, gênese de origem. Por vezes a gente fala da obesidade e só chama a atenção da pessoa que já está com sobrepeso ou obesidade, mas deve chamar a atenção de todos. Porque se o ambiente é obesogênico, vamos estudar essa palavra, gênese é origem. Ou seja, inclusive pessoas magras vão caminhar com sobrepeso e obesidade ao longo do tempo. Os adultos que têm sobrepeso e obesidade hoje foram crianças magras. O que vai ser das crianças hoje que 1/3 já está com sobrepeso e obesidade? E quando eu falo isso, não é um padrão estético, é um problema de saúde. A obesidade é uma doença e junto com ela vem inúmeros outros agravos. Doenças crônicas, como por exemplo hipertensão, diabetes, insuficiência renal crônica e tantas outras doenças. É um dos principais fatores de câncer. Quantas mortes nós vemos com frequência relacionadas ao câncer? Um dos principais fatores é a obesidade ou a alimentação com açúcar alto, hiperglicemia. Então é um problema de todos nós e nós só vamos conseguir vencer isso se nós entendermos coletivamente que nós temos que mudar algumas atitudes. Realizar ações intersetoriais. Todos nós temos que nos engajar. Como é que nós estamos contribuindo ou não com a obesidade? O que é que eu tenho feito para não contribuir com a obesidade? Se o meu café está muito doce lá na firma, se eu tenho o hábito de tomar refrigerante diariamente, tem várias práticas que são muito comuns e por vezes a gente brinca, é meio descolado e tal, mas quando ela é regular, ela vai nos levar ao adoecimento. E, como eu disse, não é um problema único e exclusivo do indivíduo e nem único e exclusivo do profissional da nutrição. Ele é um problema social e precisa ser encarado dessa forma. Nós precisamos combater o sedentarismo, mas para isso nós precisamos resolver as nossas deficiências de mobilidade. Como é que eu vou deixar de ser sedentário se eu não tenho calçadas adequadas para que eu possa fazer caminhadas? Percebem? Então nós precisamos avançar de maneira intersetorial. Então não é uma coisa só de ambulatório lá que eu vou atender o paciente e vou resolver. Sim, nós avançamos muito, mas é um problema que atinge o excesso de peso, que compreende o sobrepeso e a obesidade juntos, atinge mais da metade da população. Então nós não temos condições de atender, salvo se for em número expressivo de profissionais de nutrição, individualmente. Mas nós precisamos corrigir hábitos coletivos. Nós não precisamos abrir mão de tudo, mas nós precisamos corrigir hábitos que são repetidos, seguidos. Por isso é hábito. E hábitos errados vão levar ao adoecimento da população. E conjuntamente com isso, não tem dúvida de que o caixa do SUS ele não dá conta. Eu falei aqui de algumas doenças, diabetes, hipertensão, e junto com quando eu falo hipertensão, pode associar aí as outras doenças cardiovasculares, infarto, derrame, trombose. São todas doenças relacionadas com maus hábitos alimentares e que são responsáveis por aproximadamente 70% dos gastos do SUS. Uma pessoa que tem um infarto fica quantos dias na UTI? Uma pessoa que tem um derrame fica quantos dias na UTI? Fica quantas pessoas estão acamadas definitivamente por causa do derrame? Definitivamente. E além dos custos com o SUS, é perda de qualidade de vida dessa pessoa, dos seus familiares e inclusive perda de ganhos econômicos para a nossa sociedade. Então a obesidade ela vai muito além do que um problema do indivíduo. Se nós tivermos uma pessoa hoje que ela é extremamente ativa na sociedade, tem contribuído, tem gerado bons frutos e essa pessoa vem a ter um derrame e ela passa a ficar numa cama para o resto da vida, a gente perde essas contribuições dessa pessoa na sociedade. Então, mas antes de tudo, sem dúvida, entra o indivíduo.
mas nós precisamos coletivamente contribuir para a realidade do indivíduo. Por isso eu chamo aqui a atenção de todos para que nós já possamos promover mudanças. Nós estamos em tempos de Natal, é fundamental que a gente repense as nossas atitudes. Às vezes a gente tem no íntimo o desejo de ajudar, mas levar um excesso de açúcar para a população carente não é ajudar, é piorar o cenário. Importante deixar claro isso. Levar um caminhão de doces para as crianças dos bairros é contribuir com a obesidade. Quer levar alegria, dignidade, leva um brinquedo. As crianças são carentes, não é de doce, elas são carentes de oportunidades. Quantas crianças será que tem um joguinho de Uno? Quantas crianças será que tem um dominó? Quantas crianças será que tem um quebra-cabeça? Que é possível comprar no R$1,99. Mas a gente insiste em repetir hábitos que não contribuem. Talvez para aliviar o nosso vazio de algumas coisas. Mas nós podemos e devemos, enquanto sociedade, contribuir com um ganho de cultura. Levar um livro, levar uma música, levar outros pontos importantes. Então eu destaco aqui e conclamo a população rondonense para que a gente possa avançar nesse sentido coletivamente e ao Poder Executivo que organize um grupo de trabalho para que a gente possa fazer ações intersetoriais de enfrentamento ao sobrepeso e à obesidade. Além disso, em outra indicação, eu sugiro ao Poder Executivo a instalação de um playground no meu campinho do bairro Primavera. Recentemente houveram algumas reclamações da população de lá com relação a alguns detalhes do meu campinho, né, e nós encaminhamos isso junto com o Executivo para que fossem resolvidas e observamos que lá ainda falta, ficou o espaço definido lá para a colocação no playground. Então nós estamos encaminhando aqui, vamos encaminhar também junto com o deputado a busca de emendas para que a gente possa finalizar aquela praça, incluindo um playground, inclusive para que as crianças possam brincar mais. E, por último, uma solicitação, um pedido de informações com relação às obras de pavimentação asfáltica no distrito de Bom Jardim. Já são 2 anos de obras. A população lá está incomodada com isso, nós precisamos dar um fim nisso. E aí eu faço alguns questionamentos, quais os motivos, se a empresa ela está regular, se ela está cumprindo com os objetivos do contrato, se existem pendências técnicas, financeiras, contratuais. Precisamos entender isso, o que é que está acontecendo, porque além do anseio da população, também nós precisamos ir para a próxima obra. Tem muitas obras encalhadas, nós precisamos liquidar as obras para partir para as próximas obras. Né? Nós tivemos aqui a fala hoje de algumas unidades de saúde, nós estamos no aguardo da nova unidade de saúde do bairro Vila Gaúcha. Já tem recurso disponível, nós estamos aguardando, a população carece dessa unidade de saúde. É horrível a acessibilidade daquela unidade de saúde. A pessoa chega lá com pressão baixa, é perigoso ela tombar na descida da rampa. Então, nós precisamos, aquilo ali é uma pauta urgente da atenção primária, é uma nova unidade de saúde na Vila Gaúcha, urgente. Nós temos recursos disponíveis para a reforma da unidade de saúde do Primavera. Nós temos recursos disponíveis já, habilitados para a reforma da unidade do SAMU, Serviço Médico de Urgência. Então, é fundamental que a gente avance na questão saúde. Todos nós temos puxado aqui discursos e proposições, porque de fato a saúde precisa ser priorizada no município de Marechal Cândido Rondon. Era isso que eu tinha, desejo a todos uma semana abençoada por Deus.